Olá pessoal, José Alfonso, a.k.a. Zezel's Teacher, com mais um vídeo de introdução à tabela de formação verbal do professor Matias Nau. Buscando aqui esclarecer e mostrar a ferramenta objetiva criada pelo professor Matias, que simplifica bastante o nosso percurso em busca da fluência, em busca da capacidade de comunicação em inglês. E falar um pouquinho também da dinâmica que eu utilizo para exercitar os meus alunos e também acelerar esse processo. Lembrando que eu gostaria de dizer, pessoal, que tudo que você precisa está aqui, Um professor dedicado e uma metodologia revolucionária. Mas sua dedicação e comprometimento é fundamental para chegar ao objetivo. Eu tento da melhor e da maior forma possível facilitar para os meus alunos. Eu sou muito flexível com horários de aula e faço exercícios alternativos que podem ser feitos no momento de lazer, em busca sempre de estar praticando o idioma, porém de formas não tão cansativas, digamos assim, Mas o comprometimento é realmente fundamental. Ok, cool, mas vamos lá. Nossa teoria fala, a facilidade do inglês. O português tem 72 formas para cada verbo, pessoal. Vocês nem devem lembrar de tantas. Quantas formas do verbo em português vocês usam? Presente indicativo, eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis, eles comem. Pretérito imperfeito, eu comia, tu comias, ele comia, nós comíamos. Vós comieis, eles comiam. Pretérito perfeito do indicativo, eu comi, tu comeste, ele comeu, nós comemos, vós comestes, eles comeram. Ok, enfim, são 72 formas para cada verbo. Quantas delas você usa no português no seu dia a dia, Não são muitas. O inglês, em vez, ele tem 5 formas para cada verbo. 5 formas. E 2 delas são iguais para todos, ou seja, a gente precisa memorizar 3 formas de um verbo em inglês. Já ficou mais fácil, Então vamos ver como isso. Aqui a gente tem, a gente vai chamar as formas assim, primeira, segunda e terceira, primeira com S, primeira com ING. Para ficar mais fácil e a gente não ter que ficar memorizando os nomes dos tempos por agora. Então assim vai ficar mais simples. A gente sabe que a gente tem a primeira, como aqui, to eat, a segunda, ate, a terceira, eating. Essa é do verbo comer, que nós vimos aqui no slide anterior. Então nós temos primeira, to eat, segunda, ate, terceira, eating. Primeira com S, eats, primeira com ING, eating. Então essas duas, a primeira com S e a primeira com ING, vão ser iguais para todos os verbos. Como assim? Todos os verbos vão ser eat and eat? Não. Todos os verbos você vai adicionar um S na primeira forma e um ING na primeira forma nas situações que se aplicam, Ou seja, quando a gente monta a nossa lista de verbo, ela é praticamente só com as 3 formas aqui, porque essas duas a gente sabe que é igual para todos, Para facilitar ainda mais nossa vida, no inglês a gente tem os verbos subdivididos em 2 categorias. Os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos regulares são verbos mais fáceis de serem memorizados, porque a gente, na segunda e terceira forma, a gente simplesmente adiciona um ed. Ok? Existem verbos que têm uma alteração na estrutura da palavra quando a gente adiciona esse ed. Algumas exceções que a gente vai estar vendo isso no decorrer do curso. Porém, aqui, para ver a simplicidade com um zoom maior, digamos, a gente vê que os verbos regulares a gente simplesmente adiciona um ed. E tem muitos que tu simplesmente adiciona um ed para a segunda e terceira forma. E aí a gente tem, como sempre, eu falei para todos os verbos, a primeira com S, plays, e a primeira com ing, playing, Aqui no caso o verbo to play. E tem uma situação de sons também, que o verbo não é played, ele é played. Então seria to play, played, played. Plays, playing. Ok? Isso está exemplificado na tabela ali também, tem um cantinho onde mostra para a gente estar sempre lembrando que o verbo é estruturado assim,
Os irregulares, existem vários grupos, eu botei aqui já um exemplo de um dos grupos, ou seja, os verbos irregulares podem ser distintos um do outro, podem ser todos iguais, ou pode ter uma semelhança na segunda e na terceira, né? Como esse aqui, eu botei o verbo to drink e to sing. Aí a segunda forma deles, drank and sang. Aí a terceira forma, drunk and sung. Primeira com S, drinks, sings. Primeira com ING, drinking, singing. Né? De novo, igual para todos aqui. Aí eu botei ali para ver a semelhança, tá vendo? A primeira forma com I, segunda forma com A, terceira forma com U. Né? No próximo slide, eu já tenho aqui a demonstração disso, né? Aqui nós temos os verbos regulares, né? Na maioria dos casos só adicionado ed, a sua segunda, né? Aqui nós temos a primeira, segunda e a terceira forma. E os irregulares aqui eu já botei dois em grupos com semelhança para vocês verem. Assim a gente bota na nossa lista de verbo e auxilia bastante a gente a memorizar mais verbos irregulares, né? Por exemplo, to cut, 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 todos iguais. To write, wrote, written, semelhante a to write, wrote, written. Ridden, sorry. To keep, kept, kept. To sleep, slept, slept. E aí por diante, ok? Então, essa semelhança dos verbos facilita bastante a gente aí na nossa memorização de verbos, ok? Cool, vamos lá. E daí, para formar a frase, a gente precisa conhecer quem? Pessoas, né? Os conhecidos como sujeito da frase, né? Normalmente quem faz ação, às vezes recebe ação em voz passiva. Mas quem faz ação? Então, I, you, he, she, it, we, you, they. Lembrando que o it é ele, ela para coisas e animais, só trabalha no singular, plural, tudo é they. Ok? Aí eu faço um exercício também de reconhecimento de sujeito com os meus alunos, sempre para lembrar que o we pode ser eu e Paulo, eu e meu cachorro, eu e minha namorada, e que seja lá quem for. Ele ou ela pode ser qualquer, Marta, Fernanda, ou pode ser até meu pet, às vezes, né? A Liza e a Laila lá na casa da minha mãe, a gente há daquele que chama elas de it, né? Elas são as duas meninas. Ok, cool. Então, conhecendo as pessoas, a gente já viu que a gente já tem uns sujeitos na frase. Conhecemos alguns verbos, mas aí agora como é que eu vou colocar isso tudo junto? Eu preciso de umas terminações, né? Eu botei aqui algumas bem simples, in the morning, in the afternoon, in the evening, at night, every day, every week, every month, in the park, or in São Paulo, on the beach, né? Terminações simples só para fazer esse exemplo aqui nos slides. A tabela daí começa a nossa colinha ali, aqui tem uns exemplos de alguns verbos de ação. E ali a demonstração na tabela onde ela indica para nós, né? Essas dicas em azul fora dos dedos é qual forma do verbo principal eu vou utilizar para aquela estrutura. Então é por isso que eu digo que a tabela é uma colinha, uma bengala, porque ela tem essas dicas que quando a gente vai exercitar e montar uma estrutura, a gente olha para ela e já sabe o que utilizar. Então daí na tabela também na ponta dos dedos da mão a gente tem os nossos verbos auxiliares. Eles são verbos auxiliares somente porque eles não entram com significado, que a gente já vai ver o porquê. Eles fazem o papel de auxiliar. Eles auxiliam a gente a negar, interrogar a frase, afirmar, indicar um tempo e às vezes até um sujeito também, né? Esses aí estão sempre marcados ali na ponta de cada dedo na tabela de formação verbal do professor Matias Nau. Okay, então na parte dos pés, daí nós temos os nossos verbos auxiliares modais, que adicionam um significado, né? Então eles têm também na ponta dos dedos, dica em vermelho, e ali eles vêm os significados de cada um deles para a gente estar sempre lembrando o que eles significam e onde serão utilizados, né? Então a tabela é cheia dessas dicas que fazem com que a gente consiga compreender e montar as estruturas mais facilmente, né? Então agora que a gente, numa revisão geral, a gente vê, ok, como é que eu vou fazer isso tudo se eu só tenho 5 formas? Então vai ser a união disso, uma pessoa, um sujeito, aí a gente vai escolher um dos verbos auxiliares
e uma das formas do verbo principal com o complemento, e a gente vai ter as nossas estruturas. As simple as that. Então é que nem eu falo, é um joguinho de troca de peças para fazer a gente chegar naqueles 72 tempos verbais, digamos, que tem no português. A tabela sempre informando para nós todas as dicas necessárias. Aqui tem um exemplo das estruturas em inglês, né? A gente pode ver que aqui os danadões, né? O dedo 1 e o dedo 4. Por que danadão? Porque na afirmação eles não têm verbo auxiliar, eles têm direto sujeito e o verbo principal. Só na afirmação. Todos os outros 20 tempos na afirmação tem um sujeito, um verbo auxiliar e um verbo principal. Na interrogação, um auxiliar, sujeito, principal. Aí já na interrogação é igual para todos, né? Só esses dois aqui que tem essa diferença na afirmação só. Porque daí interrogação e negação é tudo igual para todo mundo, né? Ou seja, é bem simples, é que nem eu falei, é uma troca de peça. Pode ver, ó, afirmação, sujeito, auxiliar e principal. Negação é a mesma que a de cima, eu só adiciono not. Interrogação é a mesma coisa, eu só vou jogar o auxiliar para frente do sujeito e botar a interrogação. As simple as that. Daí aqui tem a interrogativa negativa que a gente também veio exercitar um pouco durante o caminho, né? Então, ali lembrando, ó, eu botei um exemplo aqui, digamos, ela está trabalhando agora, né? É o que ela está fazendo. Você olha para a tabela, você vem aqui e procura na primeira pessoa. Então, ela está fazendo, eu estou fazendo. Tá ali, ó, eu estou fazendo. Você vai correr para dentro do dedo, estou fazendo, vai estar ali a estrutura, ó. Você vai precisar usar o MRIs mais a primeira do verbo com ing para converter essa frase para o inglês. Tá em dúvida de qual pessoa usa qual auxiliar? Aqui nas flexões a gente tem I am, you are, he, she, it is, we, you, they are. Pronto, se você voltar para cá, agora você sabe também que na frase afirmativa eu vou ter um sujeito, verbo auxiliar e um verbo principal. Ok, então vamos lá. Qual que é o sujeito da frase? É she. Oops, let me put she. Daí agora eu tenho o meu verbo auxiliar. Qual que é o verbo auxiliar? Am, is, she usa is. Ok. Então voltamos ali, she is, verbo trabalhar, eu sei, se eu olhar, não sei se está aqui na nossa lista. Verbo trabalhar, to work, não está na nossa lista, mas eu já conheço muito bem o verbo trabalhar, então eu sei que é work, e eu sei que aqui eu vou precisar da primeira com ing, então vai ficar working. Então, she is working. Aí eu sei que o complemento é agora, então eu sei que agora é now. Alright, aí está a minha frase. She is working now. Agora eu vou converter essa frase para negação. O que fala aqui? A mesma coisa, é só botar um not ali. Não, não é verdade. Eu vou botar um not do lado do meu auxiliar. She is not working now. Negativa. Aí para fazer pergunta, o que faz? Fazer pergunta é só jogar ali, ó. É só jogar o verbo auxiliar na frente do sujeito. Para todas as estruturas. Então você volta. E aí vai ficar o auxiliar na frente do sujeito. Qual que é o auxiliar? É o is, que é que estava dentro do dedo. Is. She, sujeito. Verbo principal com ing. Is she working? Não. Eu vou lá. Está ali a frase em todas, sempre olhando para a tabela e lembrando qual auxiliar usar, qual forma do verbo principal usar, tendo sempre a colinha aqui para dizer para nós, né, auxiliar a gente a identificar a estrutura, e assim a gente vai exercitando com a tabela e, obviamente, praticando o máximo possível e tentando usar exemplos do cotidiano, do dia a dia. E é o que eu sempre falo para todos os meus alunos. Quando você não precisa mais olhar para a tabela para identificar o tempo e ver qual auxiliar ou qual forma do verbo usar, o meu trabalho está feito. E ele acontece bem rápido. Só depende de você.